Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, minha irmã? Estamos de volta com o seu programa Celebração e continuo falando sobre o batismo dentro da ótica da salvação. Eu já disse que olhar o batismo fora do contexto da salvação é fazer uma observação imprecisa. Missionário, o senhor ainda não falou de Marcos 16, ide por todo mundo, pregue evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Calma, essa era a minha visão de protestante de 20 anos atrás. Por isso eu disse para você, segura aí o verbo crer, que nós vamos precisar muito dele. Quantos dias estou falando sobre a questão do batismo e você tem consciência que estou contextualizando o batismo dentro da palavra de Deus, dentro da história da salvação, ainda não precisei falar sobre Marcos 16, onde Jesus diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Ainda não falei de Mateus 28, então é muito fácil pegar um texto da Bíblia, ancorar-se nele e achar que resolveu a situação, resolveu a questão. Para mim não. Para quem tem um pouco de racionalidade, não olha a palavra de Deus, uma palavra erudita, sábia, de forma tão pejorativa, de forma tão mesquinha. Então, falar do batismo fora do contexto da salvação é fazer uma observação imprecisa. Por quê? Porque fazemos do batismo uma ação isolada, um fato particular, um fato desconectado, como se tivesse sua existência em si e para si. Quando estabeleço uma crença desconectada, desvinculada, solta, eu começo a ignorar que o todo é composto de partes. O nosso corpo humano, por exemplo, quantos membros? Vamos olhar apenas os membros exteriores. Mas esses membros em conjunto, reunidos, harmonizados, formam o todo do meu corpo. Do que me serve o meu braço fora do meu tronco? A minha mão fora do meu braço? Os meus dedos fora da minha mão? Os meus pés fora da minha perna? Que serventia tem? Para que serve? Mas eles conectados em mim, ligados em mim, eles têm grande serventia. Então olhar para o santo batismo desconectado, de forma isolada, e querer dizer que ele é isto ou é aquilo, alguma coisa não está dando certo. Um membro desconectado, uma parte desconectada do todo, é como um galho, né? Aqui tem uma árvore de acerola, né? Tem um galho ali no chão. Um galho fora da árvore, ele não tem vida, ele seca, ele morre. Ele é improdutivo. Então, é uma analogia brusca, talvez grosseira, que estou fazendo, mas o batismo é isso. Se olharmos o batismo em si, como que existisse em si, por si, para si, sem uma finalidade, não tem razão de ser. Então calma que a gente vai falar Marcos 16, Mateus 28, tem muita coisa para gente ver. Fé, boas obras, renúncia, batismo, fora da salvação, são galhos separados. Repito-me, e um galho separado não tem vida, ele seca. Agora, queridos irmãos, queridas irmãs, esse batismo que aponta e que tem consequências metafísicas,
transcendental, definitiva, eterna. Olha a conexão da situação. O batismo está conectado à salvação. O batismo empurra-me, projeta-me para a salvação. Essa salvação metafísica, eterna, que já começa aqui, com toda certeza. Não pense que é uma salvação abstrata, mas ele opera em nós. A água visível é um fenômeno palpável, que sentimos, que percebemos. É um fenômeno físico, mas esse fenômeno físico leva-nos ao metafísico, ao transcendente, ao eterno, ao definitivo. É pela fé. Não é a água em si que batiza-me. Não é a água em si que lava o meu pecado. Mas é o Espírito que está na água. A água é o elemento visível. E o Espírito do Senhor opera. Por isso de Jesus a Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito, a água sem o Espírito não é nada. A letra sem o Espírito não é nada. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, queridos irmãos, esse batismo que projeta-me para uma dimensão metafísica, transcendente, eterna, definitiva, ao mesmo tempo, visivelmente, sensivelmente, fisicamente, ele está subordinado à igreja. Ou seja, sem igreja não tem batismo. Isso acontece com um adulto. Já falei e repito-me, eu não posso, porque eu criei em Jesus, eu li um texto aqui da Bíblia e agora eu passei a crer em Jesus, eu dou um pulo de cabeça num rio lá, saio de lá, já estou batizado. Eu coloco uma roupa branca, pulei lá, no rio já estou batizado. Eu coloquei uma roupa branca, fui lá embaixo de uma cachoeira, caiu água em cima de mim, eu já estou batizado. Não! A roupa branca eu vou receber da igreja. O santo batismo vou receber da igreja. A unção com óleo eu vou receber da igreja. Antes de eu ter fé, antes de eu crer, primeiro a igreja teve fé, primeiro a igreja creu. A igreja é o corpo místico de Jesus Cristo. Ela é a coluna, é o sustentáculo da verdade. Então a minha fé precisa estar ancorada na fé de alguém que antes de mim já creu. Antes de mim já acreditou, antes de mim já professou. Então é nessa fé que alguém já recebeu que a minha fé vai solidificar-se e vai derivar-se. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, precisamos ter esta compreensão. Sem igreja não tem batismo, e aqui entra a interrogação, não vou entrar nesta questão agora, mas é digna de observação. Em que igreja fui batizado? Em que fé recebi a minha fé? Em que crença recebi o meu crer? Jesus disse a Pedro, aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Eu te darei as chaves. Isso aqui é sério, queridos irmãos, isso aqui é sério. Estou ligado, ligar e desligar eram termos jurídicos usados em julgamentos, em sentenças definitivas, inclusive em sentenças de morte. O que significava ligar? O que significa estar desligado? Nas arenas romanas, quando o imperador fazia assim com o dedo, significava o quê? Quando ele fazia assim, significava o quê? Quando ele fazia assim, significava o quê? O que significava ligar aqui? O que significava um tempo de espera? O que significava desligar? Então é necessário que eu considere, faça esta consideração. Em que igreja recebi a minha fé? Ah, missionário, mas onde está na Bíblia? Me prove na Bíblia. Que a igreja católica, a igreja de Jesus, me prove na Bíblia uma frase que esteja escrito
Igreja Católica Apostólica Romana, infelizmente, meu irmão, de Gênesis a Apocalipse, nós não vamos encontrar uma página, uma frase onde esteja escrito Igreja Católica Apostólica Romana. Não tem. Porém, de Gênesis a Apocalipse, incluindo os livros deuterocanônicos, que não fazem parte da Bíblia protestante, da Bíblia pentecostal, de Gênesis, que os irmãos protestantes chamam de apócrifo. A gente vai falar sobre isso em outra ocasião. De Gênesis a Apocalipse, a gente encontra que a Igreja de Jesus, ela tem 4 características. Ela é una, santa, católica e apostólica. E essas 4 características subsistem na Igreja Católica Apostólica Romana. Encontrar ali Igreja Católica, você não vai encontrar, mas você encontra que a Igreja de Jesus é una, santa, católica e apostólica. Missionário no meio desses pecadores, no meio desses hereges, no meio desses pedófilos, no meio de tudo isso. A Igreja é santa não pela santidade do Papa, dos bispos, dos padres. A Igreja é santa porque na sua ontologia ela é esposa de Cristo, é a noiva de Cristo, é o corpo místico de Cristo, que tem o próprio Cristo como sua cabeça. A santidade da Igreja não depende da vida moral de nenhum de seus filhos, de nenhum padre, de nenhum bispo, de nenhum papa. A santidade da Igreja depende de Jesus. E em uma grande casa, diz São Paulo, não há somente vasos de ouro e de prata. Há de barro, de madeira, uns para honra e outros para desonra. Em toda a família tem o que presta e o que não presta. O bom, o ruim, o educado e o mal educado. Isso tem na sua família também, meu irmão, você que está me ouvindo aí. Você sabe muito bem disso. Se nos purificarmos das nossas más inclinações, das nossas más obras, seremos comparados a vasos de honra para ornamentar a casa do nosso Deus. Então a santidade da Igreja não depende dos seus filhos, mas depende de Jesus, a cabeça da Igreja. Então é necessário que observemos em qual igreja eu recebi o santo batismo. De que fé eu recebi a minha fé? De que crença eu recebi a minha crença? É uma crença que de fato ama a palavra de Deus? Está subordinada à palavra de Deus? Aceita Jesus Cristo como Ele é? Ou aceita aquilo que eu quero aceitar, fragmentando a palavra de Deus, escolhendo e selecionando aquilo que me é conveniente para que eu possa solidificar e estruturar a minha doutrina, o meu pensamento, o meu crer? O meu crer, o crer que recebi é um crer apostólico? É um crer que contempla os santos e santas? É um crer que contempla Maria Santíssima? É um crer que contempla o Papa? É um crer que contempla o patrimônio fidei, o patrimônio de fé, a ortodoxia da fé? Ou é uma fé desconectada? É uma fé que pega aquilo que eu quero, cria-se uma ilha. Outra situação eu quero crer, eu construo uma outra ilha, e entre aquela primeira e esta última há um espaço vazio. A Igreja de Jesus Cristo, durante 20 séculos de história, ela não tem espaços vazios. Então é interessante que nós pensemos nisto. A Igreja é o novo povo de Deus. Eu falei no programa passado sobre a universalidade da salvação. A Igreja é o novo povo de Deus, e nesse povo de Deus há crianças, queridos irmãos, como crianças haviam no antigo povo de Deus, o povo de Israel. Se no povo de Israel as crianças, ao 8º dia de nascidas, os machos, elas eram circuncidados. Eram circuncidadas. Elas não precisavam crescer para fazer uso da razão, para dizer eu quero ou não quero ser circuncidado.
Quando eu disse que nós recebemos a fé da igreja, quando os pais levam os filhos à circuncisão no Antigo Testamento, e quando hoje os pais levam os filhos para receber o santo batismo, eles nada entendem, eles nada compreendem. Eles não têm força intelectiva. Eles não têm visão e nem versão e nem definição intelectiva. Mas aquele pai que ao 8º dia levou o filho para a circuncisão, este pai, esta mãe que leva o filho para ser batizado nos primeiros dias de vida, ele está levando o seu filho a receber uma fé que ele já tem, que ele já recebeu, que um dia lhe foi dada, que um dia lhe foi transmitida. E assim como ele se preocupa com as coisas seculares e transitórias da vida do seu filho, ele também se preocupa com as coisas eternas, com as coisas perenes, com as coisas que não passam. O santo batismo, ele projeta-nos para uma realidade definitiva, transcendental, metafísica, irredutível. E aqui tem algo interessante. Lá no antigo povo de Deus, eram só os meninos, os machos que eram circuncidados. No santo batismo não há esta exclusão. O santo batismo é para todos. Deixai as crianças vir a mim porque delas é o reino dos céus. Repito-me, se um adulto, ele não batiza-se por si, mas ele é batizado na fé da igreja, é claro, é óbvio que a criança também. Mandaram uma questão para mim, está muito grande o vídeo, eu não estou com vontade de cortá-lo agora, né? Mandaram aqui uma questão, isso é ser muçulmano. Olha só, me chamaram aqui de sem vergonha, de bobo, né? De trouxa. Amém, louvado seja Deus. Nessas horas a gente tem que dar aleluia, glória a Deus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo falarem todo mal contra vós. Dei glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Isso, agora que me admira um cristão dizer um negócio desse. Uma pessoa que diz que usa a Bíblia, que é pautado pela palavra de Deus, que usa o Salmo 119, versículo 115, para dizer que é a norma da sua vida, o que está escrito lá, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Para os meus caminhos, ele vai dizer, isso é ser muçulmano. Quem obriga os filhos a seguir suas religiões são os muçulmanos. Oh, meu irmão, chega isso dói. Isso chega a ser cruel. Isso vindo de uma pessoa que se diz cristã e fala isso simplesmente porque a Igreja Católica batiza crianças, é desconhecer a palavra de Deus, meu irmão. Você já leu Deuteronômio no capítulo 6? Leia Deuteronômio capítulo 6. Ensina isso para o teu filho. Estes mandamentos, estas leis, estes juízos e estatutos que hoje te ordeno, fala isso para os teus filhos sentado à tua mesa. Andando pelo caminho, escreve nos umbrais da tua porta. Provérbios capítulo 22, versículo 6, ensina o teu filho no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 3, do 1 ao 2, filho meu, não desprezes o conselho do teu pai, nem os mandamentos da tua mãe. E valendo, Provérbios 7, 1, por que você leva o seu filho para a escola dominical? Por que lá na igreja tem a escola dominical dividida em classe para as crianças menores, as maiores e assim sucessivamente? Espera o seu filho crescer. Deixe ele completar 12 anos e pergunte a ele se ele quer ou não ir à igreja. Se ele quer ou não estudar essa lição da escola dominical. O que é que você está fazendo? Você está violentando a sua criança, porque quando ela chega aos 12 anos, ela é obrigada a... Não venha dizer que é colocado para ela, você quer ou não quer ser batizada. Não. Aquilo é uma imposição, porque ela já foi catequizada desde criancinha. Receber o batismo ela não pode. Mas ela pode receber o ensinamento bíblico do jeito que a revista, que a lição da escola dominical quer lhe passar, e ela é obrigada aos 12 anos a dizer, eu quero, tenho que receber o batismo. Para ser filho, para ser filha de Deus. Isso é uma tristeza, isso é uma incoerência. Hipócritas, insensíveis,
Se vos preocupais com a vida transitória e tão pequena dos seus filhos, por que não nos preocuparmos com a vida espiritual, com a vida eterna? Assim como a educação das nossas crianças começa no primeiro ano de vida, já tem crianças indo a creches especiais, há creches apropriadas para essas crianças. A criança não tem nem um ano de vida, ela já vai estudar. Ei, meu irmão, espera a tua criança atingir 12 anos para ela dizer se quer ou não ir à creche. Espera ela completar 12 anos para você perguntar que nome ela quer. Espera ela crescer, ela ter o uso da razão. Hipócritas, se tu te preocupas com a transitoriedade, com a vida terrena do teu filho, por que não vamos nos preocupar com a vida espiritual? Ensina o teu filho no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Isso não é ser muçulmano, meu irmão. Isso é ser cristão, é seguir os preceitos do Senhor. A normalidade de uma vida cristã autêntica. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Eu volto com esse tema. Estão querendo que eu fale sobre a questão das imagens e vou falar. Não tem dúvida disso. Vou falar sobre a questão das imagens aqui dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e ora, reza por este indigno servo tão pecador que muito precisa da graça e da misericórdia do Senhor.